Gravando? Tá gravando. Então, o que acontece, turma? Essa é a primeira aula que eu estou gravando aqui e o intuito dela é para que a gente possa já entrar nesse tema de alinhamento de expectativa. Quem aprende não depende. Esse é o principal jargão que existe hoje no mundo que a gente vive, que é, a partir do momento que você entende e aprende, você domina algo. E a partir do momento que você domina algo, você não depende de outra pessoa para fazer. Supondo hoje que você não saiba escrever no quadro. Você não sabe escrever no quadro. O que você vai precisar? De alguém que saiba. Logo, se você quiser fazer essa tarefa que é escrever no quadro, você vai depender de alguma pessoa para poder te auxiliar. Então, a partir do momento que você aprende, você não depende das outras pessoas. E o que é o objetivo dessa primeira aula? A aula 01. Essa aula 01 tem como objetivo do zero ao digital. Então, a gente vai tirar você do zero em relação ao digital, alinhar todas as expectativas e todas as ideias que você tem em relação ao digital e te colocar no nível 1. Esse nível 1 é justamente entender como o jogo funciona. Suponhamos que hoje tem o xadrez. E o xadrez ele é um jogo cheio de regras. Você já assistiu muito xadrez, mas você não sabe jogar. Então, eu vou te explicar o que é o xadrez. Você vai aprender a jogar o xadrez e a partir desse momento você é uma pessoa que não depende mais dos outros e que você é o protagonista do seu próprio jogo. Então a ideia que a gente vai estar trabalhando nesse conteúdo, nessa aula que a gente está fazendo, vai ser o primeiro, do zero ao digital, certo? Então eu vou tirar você hoje do ponto zero e levar você até o entendimento do que é o digital e como utilizar essa ferramenta no seu escritório de advocacia, e você que não é advogado vai poder utilizar esse mesmo conhecimento aí no seu negócio. Então é o seguinte, todos nós temos fragmentos de dados na nossa cabeça, só que a falta de organização desses dados na nossa cabeça nos traz insegurança e lacunas. Como assim? Se você é um cara hoje que não entende a matemática de como achar o cateto da hipotenusa, por exemplo, na matemática. Se você não sabe encontrar isso, ou o x da equação, quer dizer que lá na base, a hora que você foi alfabetizado, provavelmente você faltou algumas aulas ou você não entendeu os princípios básicos da matemática. E por não entender isso, assim que você chegou no nível médio, você não conseguia fazer essas contas. E existem hoje índices que mostram que a maioria da população brasileira não sabe fazer conta básica de matemática. Então, o que eu tô querendo dizer? Com matemática digital, a advocacia tá meio bagunçado. Eu vou pegar lá do zero, a gente vai construindo uma consciência na sua cabeça do que é de fato digital, do que é a ferramenta digital e como isso vai te ajudar. Então, a gente vai fazer o primeiro passo, que vai ser do zero ao digital. O segundo passo que eu vou estar te explicando vai ser da porta para dentro e os processos. Não liguem para minha letra, que ela justamente tem como objetivo esse quadro aqui, organizar os pensamentos na sua cabeça. Então, como assim? Da porta para dentro o digital, ele vai te trazer clientes ou leads. O que é lead? Lead é um cliente em potencial, alguém que teve interesse no seu produto, tá? Então, sempre que eu for explicar um conceito aqui para você nessa aula também, pode ficar tranquilo que logo em seguida eu vou estar explicando de uma forma mais clara e simples o que significa isso para que você, de fato, consiga compreender a aula no seu contexto total. Então, o primeiro passo da aula, a primeira parte da aula vai ser do zero ao digital, a segunda parte da aula vai ser da porta para dentro até os processos internos que você vai precisar para poder atender essas demandas que o digital vai gerar para você. E a terceira parte a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional e sobre autocuidado, que são coisas que você precisa para ter energia, para ter potência, para poder aplicar tudo isso aqui que a gente está conversando. Porque de nada vale eu te mostrar tudo isso e você não tem energia para aplicar. Então, eu vou dar uma adiantada já nesse último tema aqui, que a gente fala do EPIF, né? EPIF. O que é o EPIF? A pessoa que domina o EPIF, ela vence o jogo. Que jogo? EPIF, a gente está falando, primeira coisa, do espiritual. O P significa profissional. O I é o intelectual. O F é o físico. E o E é o emocional, tá? Quem consegue equilibrar isso aqui, venceu a vida, tá? Você nunca vai atingir a plenitude de todos eles.
mas é a homeostase desses pilares aqui que vai fazer com que você tenha a plenitude na tua vida. Espiritual, a palavra já diz, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, esse aqui tem que ser o princípio. Uma vez que você alinha o seu espiritual com o seu corpo, com a sua alma, todas as coisas vão fluir e vão ser acrescentadas assim como a palavra promete. Profissional, você precisa ter um equilíbrio dentro do profissional, que é uma produtividade, que é você conseguir medir os seus resultados, que é você ver que está avançando. Então, isso aqui também é um grande pilar. O terceiro, o intelectual. Quando a gente trata do intelectual, não tem como você desenvolver como um profissional se você não estiver se atualizando das informações. Inclusive, vou até te mostrar aqui só um minutinho. Cadê? Enfim, tem um livro que ele se chama A Superinteligência. Ele tem uma corujinha aí na foto. Depois o editor vai botar aí. Superinteligência diz que no mundo atual, a cada 24 horas, toda a informação do planeta Terra ela dobra. Então a gente vem vivendo a dobra das informações. Então não tem como você dizer que você é um profissional hoje que não precisa estudar ou se atualizar do seu mercado de acordo com as informações que são produzidas a cada minuto. O físico, quando a gente trabalha o físico, é justamente o seu corpo, ele precisa ter a energia adequada para você poder performar. Por exemplo, um corpo que não é endorfinado com constância, que não tem estímulos de exercício físico, ele tende a ter um maior índice de depressão, um maior índice de obesidade, e vocês já sabem o que a depressão e a obesidade pode te levar. Então, cuidar do corpo também é um pilar muito importante. E quando a gente entra no emocional, não adianta você saber de tudo e não ter vontade, não ter condições de aplicar. Por quê? Porque você é uma pessoa que está desregulada emocionalmente. Supondo que você tenha crenças hoje na sua cabeça de que você precisa das pessoas para poder fazer as coisas, que você seja uma pessoa vitimista. Nunca nada que acontece é culpa sua. Você é uma vítima. O mundo sofre uma injustiça contra você. Deus não te ama. Esses são alguns problemas que a falta de inteligência emocional podem causar na sua vida e de forma grotesca, de forma brutal, pode estar te atrapalhando nos seus resultados. Então essa aula vai ser baseada nesses 3 pilares, que o primeiro a gente vai vir do zero ao digital, a segunda parte a gente vai falar da porta para dentro até os processos, ou seja, a partir do momento que o cliente chegou aqui, o que você vai fazer com ele, e a terceira a gente vai falar um pouco da inteligência emocional, para que você consiga ter um autogerenciamento, um autocontrole de quem você é, para ter energia para poder produzir todos esses outros itens que são as coisas que você vai aprender nessa aula aqui, tá bom? Então essa foi a introdução dessa aula, essa é a ordem que ela vai fluir e a gente já vai começar essa primeira aula. Bom, turma, essa aqui é a primeira aula que eu vou estar fazendo aqui, esse módulo que se chama Do Zero ao Digital. Ou seja, você que entende um pouco sobre o que é o digital, você tem alguns fragmentos do que é a internet, de como esse mundo funciona, sabe que isso funciona para o seu negócio, sabe que você precisa aplicar isso aí no seu escritório, mas você não sabe exatamente como funciona e para que serve. Então essa aula aqui, vou botar até um zero aqui, de um zero, aí esse aqui é o AU, tá? Digital. Pronto, esse é o título da live, da aula, do zero ao digital. Gente, eu quero introduzir essa aula com uma história que você provavelmente vai conhecer. Se você já é da geração 2000 pra frente, você vai entender o que eu tô te falando. Antigamente, a gente tinha o Jornal Nacional e a Novela das 9. Cara, essa Rede Globo era uma potência. Então, todo mundo assistia lá pelos anos 2000, 2005, 2006, todo mundo assistia o que a gente chamava de Rede Globo, tá? Rede Globo, aqui vou desenhar a Rede Globo. Por quê? Chegava 9 horas da noite, todo mundo tava ali sentadinho para assistir a novela. E no meio da novela a gente tinha intervalos. Nesses intervalos das novelas a gente via os comerciais. Então tinha lá o comercial da margarina, que era uma família feliz, tinha lá da TIM, que era a rede de telefone, blá blá blá, só empresas grandes. Por que empresas grandes? Porque antigamente, para você conseguir fazer uma propaganda no intervalo da novela das 9, custava mais de 300 mil reais a inserção. Isso são dados extraoficiais que inclusive você pode ver, mas você entendeu. Por que isso custava, vamos supor, então 300 mil reais? Por conta da atenção das pessoas. Então, desde que o mundo é mundo,
desde que nós conhecemos a questão da audiência, que entra a rádio, entra a televisão, nós temos o entendimento de que a atenção ela é um ativo. A atenção ela vale muito. Antigamente, quem tinha terras valia mais. E antigamente, quem era dono das indústrias valia mais. E a partir disso, o ativo ele foi migrando. Não que as coisas perderam valor, mas o tipo do ativo do momento foi passando. Então, antes era quem tinha terra, depois de quem tinha terra era quem tinha dinheiro, depois do dinheiro era quem tinha atenção, e hoje a gente já vive em outra era, tá? Que é a era da informação. A gente já nem tá mais na era onde a atenção é o principal ativo, porque com a informação correta, você consegue sim ser muito próspero e ganhar muito dinheiro. Mas voltando à questão da Rede Globo e do intervalo das novelas, a gente tem o seguinte: como tinha muita gente sentada na frente da TV, esse aqui é um cara, ele tá sentado, aqui é a TV, tá? Só que a TV dele não é igual a nossa, a TV dele é de tubo e tem uma anteninha, tá? Isso aqui, se você fosse pegar pelo Brasil, eram milhares de pessoas sentadas ali assistindo essa novela e consumindo o conteúdo dessas propagandas. E o que aconteceu diante disso? O que aconteceu é que esse tipo de propaganda, esse tipo de conteúdo que era feito na TV, tinha que ser um conteúdo que servisse para todo mundo. Então, a propaganda da margarina não poderia ser mais agressiva. A propaganda da margarina não poderia falar somente para quem é advogado, ela não poderia falar só para... Porque não tem como selecionar, não tinha como selecionar, isso aqui era um canhão. E pensa comigo, um canhão, o que ele vai fazer aqui? É um canhão que atira para todo lado, é como se fosse aquela metralhadora do Rambo lá. Ela vai atirar em todo mundo e todo mundo que vai estar na frente da TV vai estar consumindo esse conteúdo que é essa propaganda. Só que o que aconteceu diante disso? Aconteceu o quê? Os tempos foram evoluindo, a internet chegou, hoje a gente entende um novo mundo que é a TV já perdeu espaço, a Rede Globo já perdeu espaço para Netflix, para a questão da TV Smart, que hoje a pessoa conecta o telefone ali e já não é mais o que era antigamente. Então, esse contexto histórico que eu estou te explicando é para poder introduzir justamente lá do início o que é o digital na sua cabeça. Então, vamos lá. Antes a gente tinha a Rede Globo, a novela das 9 e era muito caro para pegar essa propaganda, tá? Então, vamos lá. Aqui. Rede Globo, a novela das 9, a Margarina e a Tim faziam propaganda lá. Por quê? Porque a Margarina e a Tim tinham grana pra caramba. Então eles tinham condições de fazer lá. Só que o que acontece? Isso aqui era uma metralhadora. Eu vou desenhar uma metralhadora aqui, ó. Isso aqui era uma metralhadora, ó, que atirava para todo lado. E com o advento da internet, o que aconteceu? Hoje, vou até escrever de outro canetão aqui. Hoje, o que é a nova Rede Globo? Quero ver quem vai conseguir adivinhar o que é a nova Rede Globo. Esse trem não tem nem mais botão, mas vou botar um botão aqui, ó. O que é isso aqui? Esse aqui é o seu telefone, tá? Pode ser que não seja desse tamanho. E você vai ver como o telefone, ele tá causando nas pessoas até modificações físicas, cara. Você não deve ter percebido isso. Mas, ó, pega aqui, ó. Você que é o cinegrafista vai pegar aqui, dá um zoom aqui no meu dedo. Esse aqui é interessante, ó. Eu uso meu telefone com essa mão aqui. Eu não sei se vai dar pra perceber, ó. Mas nesse dedo aqui, ó, ele tem uma barriguinha aqui, ó. Não sei se tá vendo. Consegue focar nessa barriguinha aí? Ó, aí, ó. O cinegrafista vai pegar aí. Vai lá, Flavião. Você consegue pegar a diferença aqui desse meu dedo pra esse dedo? Tem uma barriguinha aí, não tem? Você vê, isso aqui é porque eu seguro o telefone com essa mão. Então, uma vez que eu uso o telefone e eu seguro ele assim, ó, essa barriguinha aqui já tá mudando, tá dando até uma diferença no dedo do ser humano. Você vê como que isso aqui mudou, até o nosso próprio corpo ele já fez modificações. Então essa aqui é a nova Rede Globo, ó. Como eu desenhei aqui, a gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse povo. E o que é isso? Quero ver quem vai adivinhar. Se você prestar atenção aí, ó, esse aqui ele é assim, ó. Vou até desenhar para que todos consigam entender. Essa é uma live que está no YouTube, você não tem pressa de terminar, você está aprendendo. Então tem um coraçãozinho, aqui tem um balãozinho com a perninha, aqui tem um aviãozinho assim, e aqui tem uma bandeirinha de festa junina, que acho que você nem sabe para que é essa bandeirinha de festa junina. E aqui vai estar escrito anúncio. Essa aqui é a nova Rede Globo. Só que, para introduzir essa aula dessa nova Rede Globo, eu vou trazer algo do que você entende, você percebe, do que você entende, do que você percebe, para justamente o que de fato é, tá? Então eu tenho certeza hoje que você assiste os conteúdos do Instagram e você fica o dia inteiro rolando isso aí para baixo.
Você sabia que esse rolar para baixo, ele tem 0,3 segundos de um post para o outro. Isso é um estudo que eu tenho que me recordar a fonte, mas de fato é 0,3 segundos, que é o espaço que você tem para conseguir chamar a atenção das pessoas. Então aqui, ó, foca de novo. Foca, mas desfoque, né, para não mostrar, ó. Tá vendo aqui, ó, agora tá sem internet esse meu telefone aqui, mas eu vou botar só para poder te mostrar de fato que é algo que você percebe aí hoje no seu dia a dia, ó. Tá vendo? Conforme eu faço assim, o tanto de conteúdo que vai passando. Esse é o tempo que você tem para chamar a atenção das pessoas. Olha o tanto de conteúdo que tá indo. Esse é o tempo que você tem para chamar a atenção das pessoas. 0,3 segundos. E por que eu tô te falando isso? Porque hoje o maior ativo ainda que a gente tem, além da informação, é a atenção. E é a atenção das pessoas. Só que o que antes custava muito dinheiro para chamar a atenção das pessoas, porque eram poucas Rede Globo, era uma, e ali ele disputava a atenção para vender para as empresas que queriam comprar, então funcionava como um leilão. É aquele negócio da questão da oferta e demanda, né? Como a demanda era muito grande, o preço da publicação aqui na Rede Globo era muito alto. Só que hoje, cara, essa máquina aqui, ela faz o papel da Rede Globo. E isso é muito bom. Por que isso aqui é muito bom? Porque isso aqui, de certa forma, democratizou. E de certa forma tem influenciado na política, na forma com que a gente consome, na forma com que a gente pensa de nós mesmos, na forma que nós pensamos de nós mesmos. Então isso aqui veio e gerou uma grande embaraço na sociedade e a gente está tentando entender até hoje o que é o digital de fato. Não tem como alguém, presta atenção nessa informação, não tem como alguém vir e ditar pra gente, ó, é assim que vai funcionar, é assim que a internet funciona e essas são as consequências e essas são as vantagens, de forma firme. Por quê? Porque hoje a gente vive uma geração, principalmente a tua, dessa transição entre o analógico e o digital. Então, por exemplo, a minha filha, a Helena, de 4 anos, ela já não vai saber o que é uma vida analógica, o que é ter um telefone que não tem tela. Ela não vai conseguir entender o que é o mundo sem internet. Já nós vivemos essa transição. E como isso aqui, esse fragmento de 2010 até hoje, 2025, é uma casquinha da unha da nossa evolução como ser humano, a gente não tem dimensão do impacto que isso vai gerar a longo prazo. A internet, o impacto que ela vai gerar a longo prazo. Até porque a gente já está na era da inteligência artificial. Essa era que eu estou explicando para vocês já é uma era que está um pouco mais atrasada, que é a do digital, e agora a gente está indo para a inteligência artificial, que já é um outro platô, já é uma outra aula que a gente vai ter aqui. Então pronto. Todo mundo entendeu que antes era a Rede Globo, era caro porque só tinha uma Rede Globo. Hoje todo mundo tem essa ferramenta na mão que se chama celular e todo mundo pode produzir conteúdo e reter a atenção das pessoas. Tá? Então eu vou introduzir aqui de novo, aí eu te pergunto aí, Flavião, você entendeu basicamente o que eu expliquei aqui? Ficou alguma dúvida? O Flávio, ele é o editor aqui, ele é o meu braço direito na parte de criação de conteúdo, ele que preparou o cenário aqui e ele também me serve como referência. Você entendeu basicamente o que foi dito? Fez sentido? Então vamos para a próxima parte da aula. A parte aonde eu já expliquei da onde veio a internet e por que isso funciona dessa maneira. Tá. Aqui a gente tem o telefone, o smartphone, aqui a gente tem os conteúdos. Por que a internet ela pode te ajudar a vender? Por que a internet pode te ajudar a ganhar mais dinheiro? Se você sabe, bota aí no comentário. Bota aí, a internet pode me ajudar por conta disso ou daquilo. Pois bem, funciona da seguinte maneira. Lembra que eu falei para vocês sobre os criativos, a propaganda? Vamos falar aqui de propaganda. Tá? A propaganda. Propaganda nada mais é um jeito de você poder promover o teu produto para poder gerar mais venda. Pronto, você vai propagar uma informação. Vem de propaganda, vem de propagar. Então você vai propagar uma informação sobre algum produto ou serviço que você tenha para que as pessoas tenham acesso e comprem de você. Então a propaganda antes, na época da Rede Globo, ela era feita de uma forma. Agora, com o advento do digital, ela é feita de outra forma. E que outra forma é essa? Essa outra forma funciona bem assim, ó. Antes a gente mostrava para todo mundo, reforçava na cabeça das pessoas a necessidade de comprar aquilo e gerava venda. Hoje, aqui na internet, a gente tem 2 tipos de propaganda que a gente gera na internet, tá?
Basicamente eu estou explicando isso para você, como se você não entendesse nada do que eu estou falando, de uma forma que você consiga ajustar e se situar dentro desde o zero até o digital, tá? Então assim, existem dois tipos de propaganda que você pode fazer aí no seu Instagram, tá? A primeira é a criação de conteúdo, onde você vai gerar valor para as pessoas que estão consumindo esse seu conteúdo, e existe o criativo, tá? Isso é um método que eu tô aqui, ó, tá sendo uma revelação revelada para poder explicar para vocês. E eu nunca vi ninguém explicando isso dessa forma. Então, eu que estou desenvolvendo isso para que você consiga entender a diferenciação entre os tipos de propaganda. O que é a criação de conteúdo? O que é um conteúdo? Conteúdo é aquele videozinho que você fica assistindo aí do Padre Fábio de Mello, que você fica assistindo de uma influenciadora que fala da vida dela e e ela te fala quais são as melhores maquiagens, o padre te fala qual que é a melhor oração para curar isso ou aquilo, o professor ele te ensina o ponto A ao ponto B, você sempre está aprendendo alguma coisa ali, seja boa ou seja ruim, mas de fato está aprendendo algo. Eu não estou dizendo que aprender algo necessariamente seja uma coisa boa, aprender algo pode ser alguma coisa que seja ruim também. Por exemplo, se você aprender como utilizar uma arma de fogo para matar outra pessoa, isso não vai ser um aprendizado de valor, que vai ter te ajudado, mas é um aprendizado. Então ali, conteúdo, ele gera valor de alguma forma, seja positivo ou seja negativo para a pessoa. Então ali, a influenciadora, mas a Virgínia ela já vende o perfume, mas vamos supor que tem um influenciadorzinho local aí que você conhece, que você acompanha ele não te vende curso, ele não te vende aula, ele não te vende palestra, ele não te vende nada. Aí você fala, nossa, ele não me vende nada, eu só assisto o conteúdo dele porque é legal. Tá, só que para ele usar aquela camisa que ele tá usando, para ele te mostrar no lugar que ele tá lanchando, alguém tá pagando para que ele mostre isso. Por quê? Porque hoje você assiste ele e outras milhares de pessoas também assistem ele. Então, ele é uma mini Rede Globo, se assim eu posso dizer. Então ele tem as pessoinhas ali que assistem ele, que acompanham ele, e ele chega pro dono da lanchonete e fala assim, ô dono da lanchonete, eu tenho aqui 20 mil pessoas aqui que me assistem, e são 20 pessoas aqui da cidade. O que você acha de você me pagar R$1.000 aqui, e eu vou falar que eu como aqui, que teu lanche é bom? Você acha que isso vai dar resultado ou não? Aí beleza, aí ele vai lá, o cara paga pra ele faz um vídeo falando que é o melhor lanche da cidade, que é o melhor shawarma do mundo que tem, e você pega e vende, e você fala assim, nossa, tô com uma vontade de comer alguma coisa, não sei o que é. Aí dá 7 horas da noite, a hora que você abre o teu Instagram, tá lá ele comendo shawarma, você fala, acho que eu vou pedir um shawarma. Pronto, gerou uma venda. Então, essa criação desse conteúdo que gerou um tipo de valor pra você, fez com que ele vendesse, fez com que gerasse uma venda pro dono do estabelecimento que patrocinou esse influenciador. Então a gente tem essa criação de conteúdo que é para gerar valor e a gente tem o criativo, que já é uma modalidade onde você, advogado, onde você, empreendedor, pode usar para o seu negócio, caso o seu negócio venda um produto ou serviço. Como assim? O criativo, ele tem 3 pilares, diferente do conteúdo, tá? Do criador de conteúdo. O criador de conteúdo é igual a esse conteúdo que eu tô te fazendo aqui, ó, que eu tô gerando valor para você, te explicando como é que funciona, tá? Eu tô gerando valor para você, tô gerando valor para você, tô gerando valor para você. Só que pode ficar tranquilo que daqui a pouco eu vou sacar esse valor que eu gerei para você. Você vai me pagar uns trocados daqui a pouco. Por que você vai me pagar uns trocados daqui a pouco? Porque eu vou ter gerado tanto valor para você, você vai ter gostado tanto do que eu tô falando aqui, que você vai ter vontade de comprar o meu curso, a minha palestra, a minha mentoria ou a minha assessoria. Por que você vai comprar? Porque eu vou, nessa palestra, nessa mentoria ou nesse curso, eu vou te entregar mais valor ainda. Só que não de forma gratuita. Eu vou te cobrar uns pila para você poder me entregar esse trem. Para eu poder te entregar esse trem. Então você vai ficar com vontade de comprar. Então eu vou gerando valor com conteúdos, tá? Igual isso que eu tô te fazendo é um conteúdo, ele não tem a intenção de te vender nada, eu tô só te informando e gerando valor. Só que uma hora eu vou sacar. Esse cara aqui, ele saca vendendo a atenção tua, tá? Você dá atenção para ele e ele comercializa a tua atenção. Já no criativo, a intenção dele é vender mesmo. A intenção do criativo é vender mesmo. Por quê? Porque o criativo ele tem uma estrutura diferente da criação de conteúdo, tá? O criativo ele é dividido basicamente em 3 pilares, que a gente chama do seu Ari. O seu Ari é aquele cara da bicicleta que vende paçoca na tua rua. Não, não é esse cara. O seu Ari, eles são os 3 pilares da criação de um bom criativo. Que ele é dividido aqui, ó, aí eu vou caprichar na letra, tá? Para você entender. Ele é dividido em chamar a atenção,
você conseguir fazer a retenção dessa atenção e você colocar essa pessoa para interagir era interação, mas eu coloquei interagir aqui, já para quem tem o dá uma tremedeira na mão. Tá, esse aqui é o pilar de um criativo, tá? Agora eu vou apagar essa outra parte aqui, justamente para que eu consiga desenvolver esse outro tema. E a gente vai falar de criativo, diferente de conteúdo. Conteúdo pode ser lifestyle, pode ser propaganda, pode ser informativo. E tem várias formas de conteúdo, tá? Você quer que eu fale de conteúdo agora também? Ou eu vou falar de criativo? Vou falar de criativo, depois eu volto a falar de conteúdo, pode ser? Então eu vou te falar agora do criativo, tá? E eu prometo que eu volto para falar de conteúdo, tá? Eu cortei a aula no meio, mas não tem problema. Aqui é o que mais importa, por quê? Porque é isso que você vai usar. Então, vou ser um pouquinho mais objetivo, tá? Num criativo bom, um criativo perfeito, você precisa conseguir essas 3 coisas do seu público. Atrair a atenção, reter a atenção e fazer com que eles interajam com você de alguma forma. Sei lá, você vai ver que tem gente começando hoje vídeo com um gancho, né? Igual o porco caindo, aí o cara faz assim, é uma bicicleta voando com um crocodilo mordendo, sei lá. Ele vai conseguir naqueles 0,3 segundos, que é o que eu te falei. Lembra o 0,3 daquele de ficar rolando pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima? Então você tem 0,3 segundos para chamar a atenção da pessoa. Aí você vê gente falando assim, não, pera, você que... Pronto, chamou tua atenção de alguma forma. Ou ele fala, não pula esse vídeo, aí você não pula o vídeo. Ou ele utiliza vários ganchos. Existem várias formas de atrair a atenção das pessoas. Só que uma vez que você conseguiu atrair a atenção dessas pessoas, você vai passar a reter a atenção dessas pessoas. Na retenção de valor, na retenção da atenção dessas pessoas, você vai gerar valor para essas pessoas. Então, assim, vamos supor que você hoje tem um escritório de advocacia e você atue hoje na questão do direito previdenciário. E a gente sabe que tem uma ação de ganho rápido no direito previdenciário que se chama a ação de revisão da aposentadoria. Tinha me fugido do nome. Então vamos supor que você vai fazer um vídeo aqui, tá? Dentro dos parâmetros do que a ordem exige, falando sobre o seu produto, que é a questão dessa revisão da aposentadoria. Você vai fazer um videozinho ali, ó, você chamou a atenção das pessoas, você reteve essa atenção e você vai colocar ela para interagir. Tá, me dá um exemplo. Tá, um exemplo de criativo seria o seguinte, ó. Com a lei tal... Então, não, pera aí que eu vou fazer um criativo massa. Você sabia que você pode... Ó, não, porque tem que respeitar os padrões. Aí vem a copy, tá? Que é a outra parte que eu vou ensinar na questão da roteirização de conteúdo. Só que isso aqui não vem ao caso para essa aula. Então você vai falar assim, ó, você conversando com outro advogado, simulando que está num podcast, você vai falar assim, tem muitas pessoas hoje que estão recebendo uma aposentadoria indevida. Por quê? Porque não sabem que elas têm o direito de exigir a revisão dessa aposentadoria. Aqui no nosso escritório, por exemplo, a gente teve uma ação da fulana, ciclana ou beltrana que fez isso. Então o nosso time ele é treinado já para poder atender essa demanda. Então, como é um marketing velado, você não consegue meter um CTA ali, que é uma chamada para ação. O que seria esse CTA? Supondo que a ordem permitisse, tá? Você que é aposentado e queria fazer a revisão da sua aposentadoria, o nosso time aqui ele é especializado, já atendemos mais de 5.000 casos de revisão de aposentadoria e isso pode ser de fato o que você precisa hoje para poder aumentar os seus ganhos. Então clique no link aqui embaixo e a partir desse momento o nosso time vai estar entrando em contato e resolvendo a sua aposentadoria. Você viu que esse foi um criativo? Tá totalmente irregular, totalmente fora do que a ordem permite de propaganda, mas seria isso. Então eu vou fazer outro pitch, tá? Vou fazer outro criativo tirando dessa parte da questão jurídica, tá? Então vamos supor que eu vou fazer Vou aproveitar até para tomar uma água, tá? Vamos supor que eu vou fazer a divulgação dessa garrafinha. Acreditem ou não, essa garrafinha é lá da Land Rover. Eu comprei o dia que eu fui fazer um test drive lá e um dia eu vou comprar uma Land Rover. Mas basicamente, supondo que eu tô te vendendo essa garrafinha, eu vou te falar o seguinte. Você sabia que hoje, durante o dia, você tá tomando menos água do que você deveria tomar? E que esse objeto aqui pode ser um objeto que pode fazer parte do seu branding para que você consiga vender mais. As pessoas vão te reconhecer pela garrafinha de água que você toma. E se você tem interesse em comprar uma garrafinha igual a essa, clica aqui no link aqui embaixo que vai te jogar direto para o site onde você vai poder adquirir a
tua. E a entrega é grátis em 7 dias. Você vai receber essa garrafinha aí na sua casa por apenas R$19,90. Pronto, essa é uma propaganda. Eu chamei a atenção, eu retive a atenção das pessoas para poder entregar essa informação e no final eu fiz com que elas interagissem. Eu fiz um CTA. O que é o tal do CTA? Vamos lá. CTA, que é essa parte aqui, o CTA nada mais é do que a chamada para a ação. O que é uma chamada para a ação? A partir do momento que você atraiu a atenção das pessoas, você reteve a atenção dessas pessoas e gerou valor de alguma forma, você vai chamar, você vai dar um comando. Esse comando que você vai dar para essas pessoas, ele precisa ser claro e específico. Como assim claro e específico? Supondo que eu fiz aquele videozinho de 1 minuto, que você já viu muitos por aí, no final a pessoa sempre está te falando assim, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo e se cadastre na semana digital do não sei do que. Pronto, aí você clica no link, você chega lá, é R$59,90. Você fez uma compra e você nem sabia. Essa chamada para ação pode ser também o seguinte, se você gostou, curta aqui esse vídeo, ou compartilhe esse vídeo, ou manda ele para o seu amigo. Enfim, o CTA ele pode ser para diferentes ações, só que ele precisa ser sempre claro e sempre específico. Por que claro e específico? Se eu falo assim, ó, compartilha esse vídeo aqui para seus amigos, você não vai mandar para ninguém. Agora se eu falo assim, encaminha essa live aqui para o teu sócio, para que ele veja o que vocês podem aplicar aí no seu escritório. Ó a diferença. É para você mandar para o teu sócio. Então a ação ela é muito clara e específica. Se eu falar assim, comenta aqui embaixo, eu quero que eu vou liberar um bônus exclusivo para quem está assistindo esse conteúdo. Aí você vai lá e vai comentar, eu quero. Tá vendo? O CTA ele precisa ser claro e específico. E por que eu preciso fazer um CTA? Porque se você não fizer um CTA, a pessoa não vai fazer nada. Por quê? Porque ela está vegetando ali, assistindo o trem e pronto, ela tá ali para se entreter. É igual a novela, ninguém queria comprar margarina. Tava todo mundo ali para ver o Alto da Compadecida ou aquela outra que tinha lá, Avenida Brasil, para ver o que aconteceu lá com a galera. Enfim, ninguém tava ali para comprar margarina. Só que a partir do momento que você conseguiu a atenção das pessoas, reteve a atenção das pessoas, se você não der um comando, ela não vai fazer nada, porque ela tá ali por estar, ela tá para se entreter, ela não tá para comprar nada. E aí, esse não tá para comprar nada, ó, não tá para comprar nada, tá? Isso aqui eu já vou te explicar agorinha, porque eu poderia entrar nesse tema se eu tivesse já falado sobre a questão do criativo versus o conteúdo, tá? Finalizamos a parte de um criativo, atenção, retenção, interação. Na interação é uma chamada para a ação. Na chamada para a ação, ela precisa ser clara e específica para que você consiga performar. A gente está se aprofundando. Ficou claro essa parte? Tem alguma dúvida ou algo que eu deveria explicar de novo? E eu vou fazer um reprise, tá? A hora que eu terminar essa parte de conteúdo criativo, justamente para poder alinhar as pessoas na questão do que é o conteúdo. Gente, quando a gente fala de conteúdo, que é o que eu estava explicando antes, conteúdo, tá? Conteúdo, existem tipos de conteúdo. Quando eu falar de tipos de conteúdo, você vai pensar naquele negócio que as pessoas usam para jogar beisebol, ou para sinuca. Como é que se chama aquele negócio que usa para sinuca? Taco. Então vamos lá. Você vai sempre lembrar do taco a hora que eu falar para você sobre conteúdo. Existem tipos de conteúdo. Que tipos de conteúdo são esses? Nós temos hoje... Gente, tivemos problemas técnicos, as baterias dos trem acabou, os outros pegou fogo ali, que a máquina que é desprofissional, mas não aguenta 1 horinha de live. Vamos voltar aqui. Eu estava falando para vocês, então, recapitulando, já vou até aproveitar esse ganchinho aqui, ó, para não ser muito atrevido, eu vou escrever bem nesse cantinho aqui um reprise do que eu já falei, para que vocês possam refrescar isso na mente. Então antes a gente tinha a Rede Globo fazia a propaganda da margarina, da Marga. A margarina para aparecer lá pagava muito caro. Por que ela pagava muito caro? Porque só tinha uma Rede Globo. Hoje funciona assim, cada telefone é uma Rede Globo. E esses conteúdos, como tem várias Rede Globo, ou seja, todo mundo, não só a margarina, tem condições de poder fazer propaganda dentro desse negócio, desde que tenha um telefone.
Ah, não é todo mundo. Claro que é, você está me assistindo. Ao invés de você estar consumindo, você podia estar gravando e vendendo. Agora, sobre a questão de você ter uma audiência ou não, aí isso é outro fator, tá? Mas todo mundo que tem um telefone, então, sendo mais específico, tem a condição de poder fazer uma propaganda. E o que era propaganda, tá? E hoje a gente traduz isso em outras palavras, né? A gente tinha antes a propaganda aqui, que era uma forma de propagar uma mensagem, um produto ou serviço para poder fazer vendas. Só que hoje a nova propaganda a gente divide ela basicamente, tá? Não estou sendo específico. Se a gente for discutir com especialistas de marketing da NASA, eles vão querer falar que a terminologia diferenciar em criador de conteúdo e criativo tá errado, porque das normas de não sei não interessa, aqui eu estou falando do zero ao digital. Eu estou criando todo um contexto do que é o digital na sua cabeça, para que ninguém mais te enrole e para que você entenda de uma vez por todas que isso pode transformar a sua advocacia ou o seu negócio, certo? Eu expliquei sobre a criação de um criativo. Você precisa ser criativo para fazer um criativo. Por que você precisa ser criativo? Vamos lá, porque você precisa chamar a atenção das pessoas. Por que você precisa ser criativo? Porque você tem poucos segundos para gerar valor para essa pessoa com o conteúdo que você está fazendo. E no final das contas, você vai meter um CTA, que você vai chamar ela para fazer alguma coisa, porque se lembre-se, ninguém está ali para comprar nada. As pessoas estão ali para se entreterem, certo? As pessoas estão ali para se entreterem. Então, se você não der um CTA muito claro e objetivo, as pessoas não vão comprar de você ou não vão engajar na sua publicação. Então, por isso você precisa fazer uma chamada para ação, tá? E aí aqui, depois da hora que eu vou falar que ninguém está ali para comprar nada, eu vou explicar para vocês sobre o ritmo do algoritmo. Vou botar aqui para eu lembrar, tá? Porque como é muito conteúdo e não sei se vocês perceberam, eu não estou utilizando nenhum tipo de apoio para poder estar falando esse conteúdo aqui. É simplesmente uma criação lógica das minhas experiências de mais de 13 anos que eu tenho atuando na questão do marketing digital, sempre no backstage, ou seja, sempre atrás das câmeras, estratégia, estudando, fazendo curso. Fala, turma! Voltamos então para a câmera filé. A outra era o telefone, foi para quebrar um galho do pedaço que você assistiu para trás, mas agora a gente voltou para a câmera. Então, como eu tinha falado antes, eu estava fazendo uma recapitulação do que é a questão do digital e por que eu resolvi me posicionar hoje ajudando colegas advogados e empresários ou empreendedores, seja o termo que você queira usar, a utilizar essa ferramenta do marketing digital ou do digital a favor do seu negócio ou escritório. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Antes a gente tinha a Rede Globo era um canal só, esse canal possuía a atenção de muitas pessoas e essa atenção ele monetizava para marcas grandes, como por exemplo a margarina. A margarina pagava lá porque a margarina tinha dinheiro, né? De certa forma tinha dinheiro e pagava muito caro para poder estar nessas propagandas. Por que ela pagava? Porque ela sabia que com uma propaganda boa nesse horário nobre, que é um horário que tinha a atenção de muitas pessoas, isso geraria venda. Ah, mas isso não funciona hoje? Funciona muito bem, mas não é o melhor canal para se iniciar um negócio, tá? Isso a gente vai falar em uma outra aula. E aí, o que aconteceu com a Rede Globo? Hoje a maioria das pessoas assistem a TV, por exemplo. Eu assisto, de fato, o programa Pânico, que traz políticos e etc. É um gosto meu, tá? Uma coisa minha. Só que o Pânico, ele não é mais na TV, ele é online. Eu assisto no YouTube. Eu não sei se tem na TV, nunca parei para pesquisar isso, mas eu assisto no YouTube. E o que acontece? Já não assisto mais a TV para ver jornal, certo? E aí o que aconteceu? Com a era da digitalização das coisas, onde os telefones apareceram, cada telefone hoje, ele compete com a Rede Globo. O teu telefone aí, você
que está aí me assistindo pode utilizar o teu telefone para ser uma pequena Rede Globo e ter a atenção das pessoas, tá? Então a gente falou sobre essa competição aqui, ó, pelo espaço dessa telinha aqui que é o teu telefone, se tornou algo guerra de gente grande. Então tá todo mundo ali pagando para vender alguma coisa para alguém, e isso aqui tem se tornado uma guerra que é uma certa competição. E por isso que a gente diz que existem dois tipos de conteúdo, ou seja, duas formas de você monetizar utilizando o teu telefone. Tá, esses dois tipos de conteúdo ou você vai produzir conteúdos para gerar valor para as pessoas, minto, vamos voltar aqui que eu tinha errado, você que está assistindo a aula percebeu, né? Então tá, tem dois tipos de conteúdo que você vai aparecer nessa telinha aqui, que você pode ser um criador de conteúdo, onde você vai gerar valor para as pessoas e você vai monetizar a atenção dessas pessoas pro tio do shawarma, assim como eu te falei. E você pode fazer isso utilizando de criativos. Só que o criativo, por ser um mercado altamente hoje competitivo ali, o da atenção das pessoas, você precisa chamar a atenção das pessoas, você precisa gerar... você precisa atrair a atenção das pessoas, você precisa reter a atenção das pessoas e você precisa meter um CTA ali, que é uma chamada para ação. A chamada para ação, ela precisa ser clara e objetiva, justamente para que as pessoas atendam o seu comando, porque, lembre-se, ninguém está ali para comprar nada, as pessoas estão para o entretenimento. Então, você precisa, de fato, chamar a atenção para ter essa conversão da atenção que você conseguiu reter. Fez sentido? Tá claro? Então, vamos voltar aqui para a questão de conteúdo, né? Eu falei do criativo, que é um tipo de propaganda. Agora, nós vamos falar da questão do conteúdo, que é outro tipo de propaganda. No conteúdo, sempre que a gente for falar de conteúdo, a gente vai lembrar daquele negócio que usa para jogar sinuca. Eu fiz assim porque o beisebol também usa, que é o taco. Tacos são tipos de conteúdos que a gente vai utilizar para gerar valor para as pessoas. Ó, sempre gerando valor. Por quê? Porque na internet ninguém tá para comprar nada. Então a gente precisa gerar valor se a gente quiser a atenção das pessoas. Só que lembre-se, igual eu falei lá no começo, a gente vai gerar valor, ó, e no final, ó, vamos botar os pila no bolso. Seja você no seu escritório ou seja você vendendo o seu produto, tá? Tipos de conteúdo, conteúdos como o conteúdo que eu estou fazendo aqui para você, ele é um conteúdo técnico, certo? Existe o tipo de conteúdo que é para gerar autoridade, tá? Existem tipos de conteúdo para você criar com o seu público uma conexão. E existem tipos de conteúdo onde você vai quebrar as objeções do seu público, tá? Então, sempre que alguém fala assim, você tá vendo ali o videozinho ali, nossa, como eu acho isso caro, eu queria tanto ter uma correntinha da Vivara, mas eu acho que é cara. Isso a mulher olhando, né? Aí vem ali a modelo, toda bonitona, e fala assim, uma vez que eu usava isso aqui, eu chamava a atenção das pessoas e eu tenho ela há 20 anos e ela não se decompõe. E aqui na Vivara você compra em 42 vezes de R$8. Aí você vai falar, nossa, como tá barato, eu vou comprar. Só que a objeção, ou seja, o que fazia a pessoa repugnar aquele produto, era justamente esse conceito, essa objeção que ela tinha. Objeção em relação àquele produto. Nossa, eu queria, mas é muito caro. Aí a pessoa veio lá, fez um conteúdo falando que aquele produto ali, ele não é caro e explicando por que ele não é caro. O que vai acontecer aqui? Quebrou a objeção, gerou a venda. Conteúdos técnicos é uma forma de gerar valor, assim como eu estou gerando para você com esse conteúdo técnico, te explicando do zero ao digital, como utilizar essa ferramenta que é o digital para potencializar o seu negócio, seja ele um escritório de advocacia
ou uma padaria, certo? Então, o que acontece? Tem o conteúdo técnico, tem o conteúdo de autoridade, onde quem tem autoridade vende mais. Tá? Então, se você gera autoridade, tá lá o Pablo Marçal na Ferrari dele com o Rolex, chegando na Disney e falando, ó, foi isso que me trouxe até aqui. Você vai ver o resultado dessa pessoa. Esse resultado, querendo você ou não, presta bem atenção aqui, querendo você ou não, não foi eu que criei as regras do jogo. Quando eu cheguei, o jogo já estava ali e não existe uma segunda chance de você causar uma primeira boa impressão nas pessoas. Então, de certa forma, mostrar esses tipos de resultados são uma certa forma de fazer um conteúdo de autoridade. E a partir do momento que você gera autoridade, que você transpira autoridade para as pessoas, elas tendem a te seguir. E quando elas te seguem, lembra do CTA que a gente falou aqui? Vai ficar muito mais fácil você conseguir fazer essa pessoa apertar o botão ou efetuar uma compra. Conteúdos de conexão. Aí a gente entra naquela história do Lula, falando assim, na minha época do Nordeste eu só comia calango. Aí tinha o calanguinho. Aí o cara lá do Nordeste que tá assistindo esse corte que ele fez, falou, nossa, o Lula é tão parecido comigo, mas ninguém vê o Patek Philippe no braço dele de mais de R$1 milhão. Por quê? Porque ele conecta comigo. Quando eu era pequeno, eu também comia calango. E o presidente compra, então eu vou votar nele porque ele é um cara muito bom que comia calango. Então, de certa forma, gera conexão com as pessoas. A quebra de objeção foi o último que eu já expliquei, então com isso a gente fecha o segundo bloco da questão de conteúdos, tá? Vamos recapitular? Para a gente não ficar com mais um corte nesse vídeo, eu solicito agora que o nosso querido filmmaker ou o nosso editor confira a bateria da câmera e se tá tudo ok. Ninguém tá aí para comprar nada. Tem um documentário na Netflix que você pode assistir, se chama Redes Sociais, tá? Depois eu vou explicar o porquê cada rede social existe e qual que é o objetivo delas, tá? A hora que a gente for falar na parte de como utilizar a internet para vender. Mas aqui, voltando para a parte do conceito, ninguém tá na internet para comprar nada. Por quê? Porque você que não tá para comprar nada, você não paga para usar a internet. Você usa a internet como entretenimento. E a partir desse momento, se você não está comprando um produto, você é o produto, tá? O produto é a sua atenção. E é isso que tem sido monetizado hoje. E desde que existe a televisão e a rádio, uma forma de monetizar a tua atenção é uma forma das pessoas fazerem dinheiro com isso, tá? Então, quando você não compra um produto, você é o produto. Aí você me pergunta assim, você paga para utilizar o WhatsApp hoje? Não. Tá, e por que o Mark Zuckerberg comprou o WhatsApp e pagou bilhões, sei lá, milhões, bilhões de dólares nesse negócio, sendo que ele não ganha R$1 com esse trem? Isso aí você pode estar se perguntando agora que eu te perguntei. Por quê? Porque quando você vai mandar um áudio no WhatsApp ali, ele pergunta se você permite ter acesso ao seu microfone. Aí você dá o acesso. Se você vai mandar uma foto, você pergunta se você permite ter acesso às suas fotos. Você permite. Então, assim, não vou falar que é isso, tá? Mas vamos falar que faz muito sentido e tem lógica. Você falou para tua mulher, ou tua mulher falou para você, o que é mais fácil, de que ela precisa de uma geladeira nova. Já deve ter acontecido isso com você. Aí você abre teu Instagram, tá lá, geladeira das Casas Bahias por R$ 1.999, compra em 12 vezes, parcela no seu cartão Bahia. Aí você fala assim, caralho, é o que eu tava procurando e veio aqui, nossa. Aí você compra a geladeira, e se a pessoa pergunta, mas como que sabe que eu precisava de uma geladeira? Foi Deus, não foi Deus, foi a inteligência artificial e o tráfego pago agindo em favor daquela empresa que fez a propaganda. Então hoje, pelo Mark Zuckerberg ser dono da Meta, que é o Facebook, que é o Instagram, que é o WhatsApp, ele consegue te cercar de maneiras sorrateiras, assim como a própria cobra fez com a Eva, mas para que ele consiga, de fato, utilizar a inteligência artificial para cruzar esses dados aí e entregar de forma mais certeira um produto que o cliente precisa. Então, por que você não está usando essa ferramenta ainda no seu negócio? Tá? Então tá, ninguém tá na internet para comprar nada, por quê? Porque as pessoas querem passar o tempo e se você não tá pagando por um produto, quer dizer que você é o produto, tá?
Então, vamos partir para o segundo pedaço da aula, tomando como consciência de que todos nós estamos alinhados em relação ao o que é um criativo, para que serve, quais são os tipos de criativo e a forma com que você vai fazer o seu criativo, como deve ser. Assim, ainda essa aula ela não é muito específica para que você possa aplicar ela assim de uma forma organizada no teu negócio, mas é uma aula que tem como objetivo fazer com que você entenda como funciona. Caso vocês tenham interesse, a gente pode fazer uma aula justamente para explicar como fazer um criativo de sucesso. Aí eu vou vender para você a R$ 39,90. A gente vai falar como utilizar o turbinar, como utilizar a iluminação igual a gente tem aqui no estúdio para fazer. Aí é outra coisa. Mas por enquanto eu estou levando a sua consciência do zero ao digital e a forma com que você vai utilizar isso para potencializar as suas vendas e o seu negócio, tá? Então vamos lá. A segunda parte vai funcionar da seguinte maneira. Nessa segunda parte da aula, a gente vai falar aqui, eu vou abrir falando para vocês sobre o ritmo do algoritmo. Ritmo do algoritmo. O que é algoritmo para começar? Algoritmo é aquele cara que é o sorrateiro que eu te falei. Ele vai estar lendo teus trem aí, vendo o que você está fazendo, o que você gosta. Ele vai te ler e tenha certeza que ele te conhece mais do que você mesmo, o algoritmo do Instagram. Ah, será que ele conhece mais do que eu? Eu vou te provar. Vai no seu Instagram, tem uma lupinha ali embaixo. Você aperta nessa lupinha ali, vai aparecer as sugestões de vídeos para você. Aí você vai lá ver. A tia, ela vai ver lá só a receita de como fazer frango na air fry suculento. Vai ter uns 30 lá. O cara que ele tem um hábito de ver mulheres seminuas dançando, aí é para você que é mulher e tá assistindo esse vídeo aí. Se você quer ver se teu marido tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, vai lá na lupinha do Instagram dele, você vai ver. Se o Instagram, o algoritmo do Instagram, que é o tiozinho que fica ali atrás do computador só vendo o que ele vai te mandar, se ali vai ter só mulheres rebolando seminuas, aí você vai ter certeza que o teu marido ele tem interesse por esse tipo de conteúdo, tá? Então, o algoritmo, ele é uma ferramenta que ele entende os seus gostos e ele vai te mandando só o que você gosta. Por que ele vai mandando só o que você gosta? Lembra que eu falei que ele tem 0,3 segundos para você chamar a atenção da pessoa num criativo? Esse é o primeiro passo, tá? Vamos colocar aqui o primeiro passo. Segundo, uma coisa que você vai perceber aí no seu Instagram é o seguinte: a cada quatro, foca aqui para nós aqui, Flávio. A gente vai voltar para falar do ritmo do algoritmo, tá? Você vai perceber aqui, ó, que a cada uma, ó, anúncio, dá um foco aqui, ó. Vou fazer uma propaganda para Insider. Dá para ver o que tá escrito no meu telefone? Aí, ó, vê se tá escrito, se a pessoa consegue entender. Agora sim. Conseguiu ver que tá escrito anúncio ali? Bem no comecinho aqui, ó. Anúncio. A cada 4 criativos desses que você passar, 2, 3, 4. A cada 4 que você passar, você vai ver um anúncio. Opa! E o que isso significa na prática? Na prática significa o seguinte: o algoritmo, ele é um ser, assim como a serpente do Éden, que ele tá ali, sorrateiro, tá te analisando, tá te lendo para ver o que ele vai te sugerir. Porque uma vez que você paga para as pessoas verem o seu conteúdo, assim como a Margarina fazia na Rede Globo, você também vai pagar para as pessoas verem o seu conteúdo, tá? E o que acontece? A cada anúncio que passa ali, alguém pagou para eu ver esse anúncio. Tanto é que eu nem sigo essa pessoa do anúncio que eu tô vendo, mas aparece para mim. E aí o que acontece? É aqui onde o Instagram, cara, ganha o dinheiro. Por quê? Porque de certa forma, com os seus hábitos de consultas ali no telefone ou de consumo de conteúdo, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, o algoritmo vai te lendo e ele vai sugerindo conteúdos que você mais gosta de assistir, porque a gente tem uma lógica aqui. Como é essa lógica? Quanto mais tempo você ficar rolando esse negócio para baixo, mais anúncio você vai ver. Vamos lá, que aqui é uma loucura. Eu preciso que você tenha atenção aqui. Ó, se você ficar 1 hora no Instagram ali, você vai ver 100 anúncios, tá? Tô dando um exemplo, não tem nada a ver isso aqui, nem esse número aqui não tá correto, tá? Mas é só um exemplo. Se você fica 1 hora no Instagram, você vai ver 100 anúncios, tá? Vamos supor que para cada anúncio o Instagram ganhe R$1. Então quer dizer que se você ficar 2 horas no Instagram,
e vê 200 anúncios, o Instagram vai ganhar R$200? Basicamente é isso. Então, o que ele vai fazer para reter a sua atenção aqui? Porque o algoritmo do Instagram, o que ele vai fazer? Ele vai ficar só te sugerindo conteúdos que você gosta de ver. E essa inteligência artificial, essa inteligência que é o algoritmo, ele vai ler os seus gostos e os seus hábitos dentro da internet e vai te sugerir esse tipo de conteúdo para que a sua atenção seja presa aqui. Só que esses 100 conteúdos que viu aqui, ó, um é o teu. Um é o que você pagou. E aí, essa pessoa aqui, que está aqui dentro vendo os anúncios, uma hora ela compra. Uma hora ela vai comprar, tá? Uma hora essa pessoa aqui vai comprar um produto na internet. Porque ela viu muito anúncio, aí ela vai comprar. E onde que está a chave da engrenagem que faz com que todo esse mecanismo aqui funcione e gere lucro tanto para a Meta quanto para quem está anunciando, e é algo que você precisa fazer aí no seu negócio. Você precisa estar dentro desse rolê aqui, que é, ao invés de ser um consumidor de conteúdo, um produtor de conteúdo. Então, aqui a gente tem a forma com que a Meta, com que o algoritmo, com que o Instagram ganha dinheiro, certo? Entendidos? O Instagram ganha dinheiro assim. Ele vai te mandar o algoritmo do Instagram, te manda conteúdo bonitinho que você gosta de assistir, em uma hora você vê sem anúncio e o Instagram ganha R$1 por anúncio, certo? É assim que o Instagram ganha dinheiro. Então, não é que você está ali de graça. O Instagram, o Mark Zuckerberg e a nova Rede Globo mundial, tá bom? Então, eu vou apagar essa parte aqui e vamos continuar fazendo e construindo essa ideia na sua cabeça para que isso não fique bagunçado. Então, eu te expliquei agora como que o Instagram, o Google Ads, isso aí vale para as outras pessoas, para os outros grupos de redes sociais aí que ganham dinheiro. Então é assim que o Instagram ganha dinheiro. E como você ganha dinheiro? Você vai pagar para o Marco, quem conhece o Marcos aí? Nada a ver, o Mark Zuckerberg. Você vai pagar para o Marco aqui, eu vou te explicar agora como é que funciona, tá? Você vai pagar aqui para o Marco R$1, R$1, para ele mostrar o teu conteúdo para 100 pessoas. Vou botar para 1000 pessoas para a continha fechar mais redonda, tá? De novo, eu tô te explicando algo, não quer dizer de fato que é isso. Para a gente chegar nesses números depende de muitos fatores, mas eu estou explicando a lógica desse rolê aqui do algoritmo para você. Então você fez a propaganda do teu pão aí. Eu não vou falar de conteúdo jurídico, porque conteúdo jurídico é algo muito melindroso, que a gente precisa ter um certo receio, um certo cuidado na hora de produzir. Então eu vou falar aqui que você está fazendo a propaganda da tua padaria. Olha, minha padaria tem a promoção do pão francês por R$1,50, 2 unidades. Você fez essa propaganda, você pagou aqui pro Marquinho entregar seu conteúdo, você paga R$1 e ele mostra para 1000 pessoas. Como que ele mostra para 1000 pessoas? Lembra que eu falei que a cada quatro vezes que você passa assim, uma é anúncio? Um desses anúncios aí vai ser você. Nossa, mas as pessoas não me veem. Por isso que eu expliquei antes que o seu criativo, ele precisa chamar a atenção das pessoas, porque você está disputando esse espaço com as pessoas que também estão pagando para entregar, tá? Para entregar. E o que acontece diante disso? Por isso que eu falei que você precisa chamar a atenção das pessoas, você precisa reter a atenção das pessoas e você precisa fazer uma chamada para ação muito clara e objetiva. Essa é a estrutura da propagandinha que você vai usar ali. Então tá, você fez a propaganda aqui vou botar, esse aqui é um pão, tá? Esse aqui é um pão a R$1,50 a unidade. Você vai fazer um tráfego ali local para as pessoas perto da sua padaria. Você vai pagar R$1 para o tio Marcos e entregar para 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, olha aqui a mágica acontecendo. 10 pessoas vão te mandar mensagem falando que quer o pão. Tio do pão! Aqui, ó. Tio do pão. Eu quero pão. Tá? Só que nem todo mundo compra. Esse é o problema. Mas também é a solução. Dessas 10 pessoas que vão te falar que quer o pão, uma pessoa vai comprar o teu pão. Só que aí ela vai comprar de você R$10 de pão, ou seja, 15 conto ela vai pagar no teu pão, porque ela está com visita em casa.
Olha aqui, você pagou 1 pila, mostrou para 1.000 pessoas, das 1.000 pessoas, 10 pessoas falaram que queriam o pão, dessas 10 pessoas que falaram que queriam o pão, uma pessoa comprou o pão de você e ela gastou 15 reais. Aí vou tirar a questão de custo, despesa e tal, faz de conta que o pão teu é 100% lucro, que ele é tipo um maná que caiu do céu, aí já para não bagunçar a tua cabeça. Então vamos supor que o teu pão custasse de graça, caiu do céu, pronto. Aí você pegou aqui, você botou R$1, e voltou 15 conto. Só que você viu o rolê que aconteceu aqui? Você fez o vídeo, você fez o criativo que a gente falou, né? Aí daí tem a questão da atenção, da retenção, da interação, fez bonitinho, tal, pagou pro tio Marcos mostrar para 1.000 pessoas, as 1.000 pessoas viram teu vídeo, das 1.000, 10 te mandaram a mensagenzinha, das 10, uma só comprou 15 pila de pão. Pô, você botou R$1 na internet e te voltou 15 conto. Pronto. Isso aqui é a internet. Eu poderia acabar a aula nesse exato momento, porque você acabou de entender como que funciona. E o que eu quero te dizer com isso? Eu te mostrei como o tio Marcos Gutenberg ganha dinheiro com o Instagram, com as ferramentas dele, porque hoje ele é o dono do canal, né? Nós somos só os usuários. Usuário, né, cara? Tem o usuário de droga e o usuário da internet. Os únicos dois mercados que chamam as pessoas de usuário é na questão da droga e da internet mesmo. Deve ter outro, mas enfim. Então aqui eu acabei de mostrar como que o tio Marcos ganha dinheiro, como você pode ganhar dinheiro com o digital. É dessa forma que funciona, tá? E aí a gente vai avançando. Vamos avançando. Para você fazer o seu conteúdo e entregar, a gente tem ali, ó, umas paradinhas que faz parte desse mesmo contexto, tá? Que é algo que potencializa e geralmente é o que dá resultado no seu conteúdo para você poder fazer com que as pessoas te vejam e venda mais, tá? A gente tem aqui lá o coração. Olha que bonito. A gente tem o balãozinho. Nem é assim, cara. É um balão assim. A gente tem o aviãozinho. E a gente tem a bandeirinha da festa junina. Quem conhece aqui isso aqui? E onde é que tá? Isso aqui faz parte da questão do ritmo do algoritmo. Por quê? Supondo que isso aqui é o que vai dizer se o seu conteúdo ele prestou ou não prestou. Lembra que eu falei, eu te ensinei, te mostrei como criar um conteúdo e como criar um criativo, a diferença deles, e os dois são propaganda, tá? Se você fez um criativo ali que muita gente curtiu, pô, tem 100 curtidas. Então, resumindo, eu expliquei como que o tio Marcos ganha dinheiro, o Marcos Gutenberg, como que você pode fazer para ganhar dinheiro utilizando a internet, as redes sociais, e agora eu vou terminar de explicar o que vai fazer com que o seu criativo ele performe ou não. O que é criativo? Criativo é um tipo de propaganda. Tem o conteúdo, que gera valor, mas não vende nada, e tem o criativo, que a diferença é que ele entrega valor e ele tem uma chamada para ação, certo? Então, se o seu conteúdo ali, se o seu conteúdo ali que você fez, o videozinho que você fez, teve bastante curtida, o algoritmo, ele não tem emoção, tá? Ele não consegue saber se teu conteúdo é bom ou não. O que ele lê são dados. Você imagina que é um cego ali, ele sente, bastante gente curtiu, logo é bom. Se é bom, eu vou mandar para mais gente. Porque se eu mandar para mais gente, a pessoa que está assistindo vai ficar mais tempo vendo o conteúdo. Se ela ficar mais tempo vendo o conteúdo, o tio Marcos passa mais propaganda. Se ele passa mais propaganda, quer dizer que você vai estar consumindo mais e você vai efetuar uma compra da propaganda que o tio Marcos enviou. Meu Deus, agora ficou complicado. Então volta o vídeo, volta o vídeo lá para trás e assiste de novo que você vai entender esse negócio que parece difícil e realmente não é, desde que você faça parte do nosso time RDA Digital, que eu vou estar fazendo uma mentoria e resumindo, e como o algoritmo ele pense que ele não tem sentimentos, ele vai ler os dados. Se o criativo que você fez teve muita curtida, ele vai mandar para mais gente. Então lembre-se que o algoritmo ele não tem sentimento. O algoritmo é a leitura de dados do próprio Instagram, da própria Meta. E ela vai estar lendo aqui. Se o teu conteúdo teve muita curtida, quer dizer que as pessoas gostaram e ele vai entregar para mais pessoas. Se ele teve muitos comentários, quer dizer que as pessoas estão engajando. Então, ele vale 2x, tá? A curtida vale 1x, o comentário vale 2x
E esse aqui, que é o compartilhamento, quer dizer que o seu conteúdo foi tão bom que essa pessoa achou que outra pessoa tinha que ver. Então você vê, o compartilhamento vale mais do que a curtida, que vale mais do que o comentário, porque de tão bom que foi, ele pegou o teu conteúdo e enviou para outra pessoa. E a partir do quarto X aqui, ó, que é o mais top de todos, que é a bandeirinha da festa junina, quer dizer o salvamento. O que é o salvamento? Nem sei se existe essa palavra, mas se a pessoa salvou, quer dizer que ela achou teu conteúdo tão bom, mas tão bom que ela salvou para assistir de novo, em outra hora. Então, se você conseguiu arrancar 1x, 2x, 3x ou 4x, tudo isso vai servir de insumo para o algoritmo poder entregar ou não o seu criativo ou o seu conteúdo, aonde você vai gerar valor e lá no final você vai sacar esse valor, seja vendendo a atenção dessas pessoas ou vendendo um produto ou serviço que você disponibilize, certo? Então essa foi a primeira parte da nossa aula, do zero ao digital. Espero que tenha ficado claro para você que está acompanhando aqui, e em seguida a gente vai estar lançando a segunda parte da aula, assim como eu prometi para vocês, que é do lead para a porta para dentro. É da porta para dentro, como é que era? Era da porta para dentro até a venda. Enfim, que seja isso. Então é o seguinte, isso aqui foi a primeira parte do conteúdo, que é do zero ao digital, e o próximo conteúdo que eu vou compartilhar aqui com vocês é do lead, né, da porta para dentro, o que você vai fazer com esse cliente que chegou aqui. Lembra aquela continha? Mostra para 1000, 10 mandam mensagens e 1 compra, tá? E isso que eu vou mostrar para vocês. Então, fiquem com Deus, sigam a RDA para mais conteúdos como esse e façam parte aí da nossa comunidade Revolução Digital na Advocacia.